30 anos, né? Então é bastante significativo, né? Bastante marcante essa data, mas a gente espera que pelo menos mais 30 a gente tenha de Eureka. E neste ano a gente está realizando o 30º evento, né? A 30ª Eureka. E tenho certeza que será como as outras, um belo momento, uma bela exposição, com belos trabalhos que serão ali apresentados. E esperamos, evidentemente, né, poder contribuir sempre com a formação de jovens e cada vez mais a gente possa ter trabalhos bem elaborados, bem desenvolvidos, para poder contribuir de forma geral com a comunidade. É um dos objetivos, né? A Eureka completa 30 anos neste ano. A Eureka é uma amostra dos trabalhos de conclusão de curso dos alunos e é um motivo de muito orgulho da Mauá, porque mostra toda a sua força na medida em que ela organiza um evento desse porte. A Eureka é uma grande oportunidade de aprendizagem para os alunos, pois ela expõe os trabalhos que eles realizam aqui no ambiente acadêmico para a sociedade, para as empresas, para os governos, para as pessoas em geral, que assim podem dar a sua contribuição, mostrando as suas dúvidas, mostrando se elas gostam ou não gostam daquilo que é proposto. Isso é um feedback importante, na medida em que todo o trabalho serve a um propósito. E na medida que os alunos têm essa oportunidade de exibir os seus trabalhos, eles também aprendem com isso. Pois assim eles recebem críticas de um público que não está presente todo dia na instituição, que são as empresas, que são as pessoas em geral, que são os governos, que são a sociedade civil organizada, enfim, aquelas pessoas que têm interesse em se servir dos produtos e dos serviços que aqui são criados. A Eureka é um evento bastante importante, onde os jovens podem, de alguma maneira, mostrar um pouco. Eu digo um pouco porque se aprende muito mais daquilo que é possível mostrar em um evento. E consegue, então, ali mostrar um pouco do que aprendeu, colocando em prática. A Eureka, ela surgiu de maneira tímida no nosso conhecido Bloco H, em salas de aulas, e de lá para cá também sempre melhorando a sua forma de apresentação. Hoje é um evento consagrado, com destaque importante, não só para os alunos, professores, familiares, mas também na mídia, né? Tem repercutido de forma bastante interessante esse evento. Esse ano de 2023, a Feira de Exposições dos Trabalhos de Conclusão de Curso da Mauá, conhecida por Eureka, está completando 30 anos ininterruptos de edições ou de existência. Pois bem, eu sou um professor da Mauá que fui testemunha ocular do nascimento da Eureka e também testemunhei o que acontecia antes da Eureka. Então, acho que é importante ressaltar que, embora a Eureka tenha 30 anos, o processo começa antes disso, né? Antigamente, os trabalhos de conclusão de curso eram chamados de trabalhos de graduação. E a Mauá, desde o seu início, nos cursos da engenharia elétrica e engenharia eletrônica, que antigamente eram ênfases apenas, não eram cursos isolados, ela implementava os TGs, os trabalhos de graduação. Eles começam na Mauá na turma de elétrica e eletrônica, turma que se formou em 1971. Se você for à biblioteca da Mauá, você vai encontrar os trabalhos de graduação mais antigos de 1971. E esses trabalhos de graduação, eles tinham obrigatoriamente que ter uma construção física, o que nós chamamos de hardware, ele tinha que ser construído e isso era apresentado por uma banca examinadora. Pois bem, isso é o que eu chamo de embrião da Eureka. E essa ideia, muito antes do próprio Ministério da Educação, que hoje exige os TCCs, a Mauá já os implementava na engenharia eletrônica e na engenharia eletrotécnica, era o nome da época. Pois bem, essa foi uma ideia trazida de um professor recentemente falecido, professor da Mauá recentemente falecido, o professor José Tomás Senise, porque ele foi professor fundador do ITA, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, na década de 1950.
Pois bem, quando o professor Senise veio para Mauá, ele trouxe essa ideia e implementou essa ideia, que muitos anos depois passou a ser conhecida, por exemplo, por Eureka. É a professora Azimi Sato que os introduz no curso, e a professora Azimi Sato também, que na década de 90 cria o conceito de se ter uma amostra desses trabalhos de conclusão de curso como uma forma da instituição mostrar para a sociedade a qualidade dos egressos que ela produzia. E eu lembro que isso me marcou bastante, porque eu me formo em 1992 e naquele ano o professor Azimi faz um balão de ensaio do que viria a ser a Eureka, numa sala que é a H101, hoje é a sala de achados e perdidos, uma salinha menor do que essa sala da reitoria, acho que ela é metade dessa sala da reitoria que nós estamos. E ele chamou de maneira voluntária alguns grupos que queriam apresentar o trabalho. E eu lembro que fomos em 3 grupos apresentar esse trabalho. Passamos uma tarde ali. Me lembro do professor Senise, trazendo o professor Rosenberg, na época superintendente-geral, para conhecer os trabalhos. Então foi uma coisa muito bacana, né? Assim, foi a primeira vez que eu tive mais contato com o professor Rosenberg, que era o nosso superintendente-geral. As carteiras eram colocadas num canto da sala a fim de abrir espaço para que bancadas, para que mesas pudessem acomodar aquele hardware que eu falei. Esse hardware eram os próprios trabalhos na sua existência física. E as pessoas circulavam pelos corredores, viam que tinha um cartaz mostrando que aqui tem uma indicação de trabalhos da eletrônica, trabalhos da eletrotécnica, e as pessoas entravam e observavam, interagiam com os alunos, interagiam eventualmente com o professor orientador desses alunos, e isso daqui, toda a comunidade, não só o pessoal da elétrica e da eletrônica, acabou sendo conhecido. E deste balão de ensaio, 2 anos depois, em 94, começa inicialmente, ou oficialmente, a Eureka, né? Eu digo oficialmente, mas não institucionalmente. Oficialmente porque ela começa na elétrica, na engenharia elétrica e eletrônica na época, que era um dos maiores cursos que nós tínhamos aqui. E ela começa de uma maneira muito improvisada. Você pegar as fotos dessa primeira Eureka, as cadeiras estão todas acumuladas no canto da sala, eram cadeiras universitárias, e a gente pegava algumas carteiras universitárias, juntava e fazia pequenos expositores, mas não tinha nenhum expositor, não tinha logo, embora o nome Eureka já tinha sido cunhado pelo professor Azimi. Com o passar do tempo, a GMS, a nossa Gerência de Manutenção de Serviço, começou a se aproximar do evento. Era na época o Fábio Bordini era o gerente lá. E ele também começa a entender a importância disso e ele começa a dar um pequeno subsídio para a gente. Então a gente começa, você vai pegar na Eureka de 96, já tem uns pequenos balcões, não era um stand, era um balcãozinho bem pequenininho mesmo. Depois a gente começa a ter um pequeno stand, até com o chão acarpetado. Isso nós estávamos ainda no bloco H, ainda eram apenas os cursos de eletrônica e de elétrica que tinham a Eureka, não eram por 3 dias. No final da década de 90, ele estava ali com 2 dias no máximo de evento. A extensão, então, se deu envolvendo os cursos de engenharia química e de engenharia de alimentos. Na época, eles eram coordenados pelo professor Triboli. E então, numa sequência, houve a ideia de se usar o mesmo espaço, convidando os alunos da engenharia química e da engenharia de alimentos para que também fizessem a sua mostra de trabalho de conclusão de curso. E eu lembro que vieram 2 ou 3 grupos do pessoal de alimentos, e eu lembro que o primeiro dia que eles vieram de uma forma mais tranquila, mais relaxada, eles viram o quanto o pessoal ali já levava a sério aquilo. No segundo dia já vieram numa postura totalmente diferente. Esse esquema todo acabou depois evoluindo para o que passou a ser uma obrigatoriedade dos alunos da engenharia química e engenharia de alimentos envolverem-se com a Eureka. Então, de um convite, e portanto de pessoas que eram incentivadoras desse processo,
os alunos depois passaram a ter obrigatoriamente que fazer a sua mostra dos trabalhos. E finalmente houve a primeira sessão de um espaço bem maior, se deu no bloco J do campus, quando o último andar foi totalmente usado para essa primeira feira em que aí tinham elétrica, eletrônica, engenharia química e também a engenharia eletrotécnica. E terminado 1999, isso coincide com o momento em que o Instituto vira um centro universitário, que deixa de ser uma escola de engenharia, uma escola de administração, e passamos a ser um centro universitário. E aí então a Eureka passa a ser uma coisa institucional. E todos os cursos passam a apresentar seus trabalhos. E para conseguir alojar tudo isso, ela é oferecida no ginásio. Então, a partir do ano 2000, quando nós viramos centro universitário, todos os cursos passam a apresentar os seus trabalhos na Eureka e a Eureka passa a existir no ginásio. Esse espaço chegou a ser incluído, expandindo para o campo de futebol na lateral do ginásio de esportes. Em 2019, a última edição da Eureka antes da pandemia se deu inclusive ocupando uma área, uma boa parte do campo de futebol e, portanto, a área foi muito, mas muito grande. Outro ponto importante que vale a pena salientar do ponto de vista histórico é que durante a pandemia, e aí nós estamos citando o ano de 2020 e o ano de 2021, a Eureka continuou a sua existência. Foi obrigada a migrar para modo virtual, mas ela existiu. As bancas estavam presentes, a visitação também passou a ser virtual, mas as pessoas de fora da Mauá, de empresas, de instituições, moradores da região, familiares dos alunos, todas essas pessoas foram acolhidas também virtualmente. E em 2022, o ano passado, ela voltou a ter a sua realização física e daqui a muito pouco tempo, poucas semanas, na verdade estamos a uma semana da realização da Eureka versão 2023, a gente vai finalmente comemorar os 30 anos da existência dessa feira. Lembrando um caráter muito, mas muito importante, que é o acolhimento de várias instituições, de várias entidades representativas da sociedade como um todo. Você está expondo esse trabalho para um público que é muito diverso. Então, às vezes, vem a sua avó, vem conhecer o seu trabalho e você vai explicar numa linguagem que ela entende. E pode ser que logo depois que ela saia do stand venha um técnico extremamente conhecedor daquele assunto e você tem que ter uma abordagem completamente diferente. Depois pode vir alguém que está pensando em transformar aquilo num negócio, com um aspecto mais empreendedor, é outra abordagem, né? Pode vir uma criança, às vezes vem criança perguntar para você o que você fez e você tem que adequar essa linguagem. Então isso nos traz também uma característica muito importante que a gente gosta nos nossos egressos, que é essa diversificação de linguagem. Eles vão sair das fronteiras, do muro da instituição. Tanto professores como alunos se dedicam de uma maneira especial. Fazem com que aquele trabalho tenha excelência, tenha profundidade, porque sabem que serão expostos ao crivo da sociedade. Então, viver a Eureka como aluno ou como professor é uma experiência muito bacana. É uma experiência que cobra de cada um o que cada um pode dar de melhor. O professor na sua função de orientador, também responsável de alguma forma por aquele trabalho, e o aluno, que embora esteja iniciando a sua vida profissional, ele tem um compromisso e tem a vontade de entregar um trabalho de excelência. Dentro da Mauá, a gente conhecemos como duas unidades, né? Que é uma unidade é o centro universitário e a outra unidade é o centro de pesquisas. No centro de pesquisas, ele realiza uma tarefa de interface com o meio externo, com a indústria, o extramuros da Mauá, né? Muitos alunos também passam, acho que da ordem de 80 a 90 alunos por ano, passam no centro de pesquisas interagindo com os profissionais para a realização desse trabalho. Então, com isso, nós conseguimos agregar conhecimento, vida prática, o trabalho, a realidade
da engenharia, da administração, do design, enfim, dos cursos ofertados pelo Instituto Mauá, a esse jovem. A gente tem repensado a questão dos espaços, então por vezes a gente fala, poxa, será que a Eureka no futuro, em vez de ficar restrita ao ginásio, ela pode ocupar todo o campus? São perguntas que nós nos fazemos, mas também nós nos perguntamos, mas a partir do momento que eu espalho pelo campo, será que eu vou ter tanta ligação, vou colocar esses jovens tão próximos e um conhecendo o trabalho dos outros? Porque você, ao participar da Eureka, você só não expõe, você também conhece os outros. Você passa pelos corredores e você vai conhecer o trabalho que os colegas fizeram. Né? Então, pergunta tem um monte. Né? O que a gente tenta fazer é não ter medo das respostas. Então a gente vai experimentando. Agora, o que ela vai ser no futuro, eu posso dizer que ela vai ser boa, mas como ela vai ser, eu não sei dizer. A Eureka hoje é uma mostra muito consolidada, muito conhecida pelas pessoas, mas tem um desafio de pensar a Eureka do futuro. Será que nós manteremos esse padrão de estandes isolados? Ou a gente vai ter uma coisa mais fluida, mais misturada, separar os trabalhos por áreas temáticas? Eu não sei. Eu acho que a contribuição de todos que participam da Eureka, seja como público que frequenta, ou seja como aluno, professor, é importante para a gente pensar na Eureka do futuro. Mas seria assim, um exercício de futurismo mesmo, tentar prever o que vem a ser a Eureka. O que eu posso dizer é que a gente está aberto às mudanças, às inovações, ao que é de novo, né? Tanto que, e aí eu lembro que a colega ressaltou, né? Na época de pandemia nós não paramos com a Eureka. Porque, novamente, a Eureka não é simplesmente uma amostra, é pedagógico o processo. Né? E os alunos continuaram fazendo suas apresentações, documentações, né? Publicações de maneira digital. E nós, quando voltamos da pandemia, nós não terminamos com o digital. O digital existe lá hoje. Então, hoje você tem lá um repositório em que os trabalhos estão presentes. Né? Então, hoje você tem os trabalhos elencados por ODS, né, coisa que também há pouco tempo não haviam. Hoje você tem os trabalhos identificando com uma série de iniciativas como Smart Campus, como Fab Lab, como Studio Design. Né? Então, a partir do momento que você traz isso, você está renovando a Eureka. Né? Mas isso, no nosso ponto de vista, enriquece. Enriquece porque você traz essa união de saberes. Né? Então isso para a gente é bacana.